O nosso comentarista de agronegócio, José Carlos de Lima Júnior, está aqui hoje, neste dia 25, dia de Natal, para falar, José Carlos, sobre fazermos uma retrospectiva, ou começar a fazer uma retrospectiva do agronegócio brasileiro. Bom dia para você. Eu gostaria de começar sobre o produto interno bruto do agronegócio, que deve encerrar 2013 com uma alta. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, nesse dia de Natal, 25 de dezembro. Realmente, agora, o Produto Interno Bruto deve fechar agora o ano de 2013 com um crescimento aí de 3,5%, uma alta aí com relação ao ano passado. Isso representa aí praticamente quase que 1 trilhão de reais. E dessa maneira, o agronegócio ele acaba se confirmando aí dentro do PIB do Brasil com uma participação de 23%. A estimativa para o PIB agora do ano de 2013 é da ordem de 4,49 trilhões de reais, sendo que 1 trilhão é a participação do agronegócio nesse montante. Como foi a produção em campo neste ano de 2013? O perfil do produtor brasileiro foi de uma maior profissionalização? Realmente as conquistas que o campo tem obtido nos últimos anos, ele mostra que o produtor, de maneira geral, tem se profissionalizado. E recentemente teve uma pesquisa pelo Departamento de Agronegócio da Fiesp, o DEAGRO, em que ele fez uma análise aí junto aí com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, em que praticamente 43% dos produtores agropecuários eles possuem curso superior. E quando você analisa, entre os herdeiros das propriedades, esse número salta, praticamente quase que 80% dos herdeiros hoje, eles possuem curso superior. Isso aí significa, César, que de maneira geral o campo tem se profissionalizado, porque quando você coloca uma qualificação maior em termos educacionais, vou colocar dessa maneira, do produtor, a tendência é que ele busque auxílio não só em termos de tecnologia, em novas tecnologias, mas ele passa a se preocupar com alguns detalhes dentro da própria produção. É onde ele passa a contratar mão de obra como engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, consultorias especializadas, justamente para poder fazer com que a produção dele esteja não só adequada ao mercado que se destina àquele produto, mas também em termos de organização da produção, qual a melhor forma de produzir em termos de processo, a melhor tecnologia, porque se durante muitos anos o produtor ele buscava um determinado equipamento e muitas vezes esse equipamento ficava subutilizado dentro da produção dele, hoje esse produtor com maior conhecimento, ele pega o recurso, direciona o recurso dele para um equipamento que é mais adequado naquela realidade e assim não tem subutilização de equipamento novo ou mesmo uma nova tecnologia. Bom, se por um lado foi muito bom, se foi interessante, por outro, o desenvolvimento produtivo foi limitado na infraestrutura, o que fez com que muitas coisas ficassem mais caras. Por exemplo, o frete, Zé Carlos, subiu e bastante nesse ano. Certo, César. Aí você toca num dos assuntos que estão mais delicados, um dos mais comentados agora no ano de 2013. Realmente a gente teve, por um lado, safra recorde, por exemplo, da soja aqui no Brasil. Por outro lado, a safra recorde demonstrou o nosso grande gargalo, que é a parte da infraestrutura. Quando você pega e analisa aí a infraestrutura, hoje o custo da infraestrutura e da logística, ela acaba trazendo um prejuízo para o agronegócio em torno de 9%. Ou seja, é um número extremamente alto. Se você pega e analisa, por exemplo, a soja, saiu um dado da Confederação Nacional da Agricultura em que há um desperdício em torno de 6 a 13% da soja durante o transporte da área produtiva até os portos. Ou seja, se você pensa que de cada, vamos colocar aí, 1.000 quilos de soja que é transportado, em torno de 130 quilos, ou seja, 13% acaba se perdendo nesse trajeto. É um valor extremamente alto. Então, quando você começa a pensar que tem uma safra recorde por um lado e um custo de infraestrutura muito maior no outro, consequentemente o transporte ele passa a apresentar um custo maior. E aí, nesse ano, em 2013, o frete para poder escoar a produção do campo até os portos aumentou em torno de 42% a 43%. É o que aconteceu, por exemplo, com o preço do frete entre uma região produtora, que é Sorriso, no Mato Grosso, e o Porto de Santos, que hoje é responsável por escoar quase que 25% da produção de agronegócio nacional. E quando você pega, assim, você começa a pensar que teve todos esses problemas de infraestrutura, é possível compreender uma outra coisa que tem acontecido no Brasil, pelo menos ocorreu muito nesse ano de 2013, que foi aí a concessão, a famosa privatização da parte de transporte no Brasil. Inicialmente a privatização, digamos, dos aeroportos, que veio muito claro, alguns aeroportos foram privatizados,
E a gente teve aí, por outro lado, também a privatização do transporte rodoviário. Recentemente, agora, por exemplo, em dezembro, na semana do dia 12 de dezembro, houve a privatização, por exemplo, do trecho da BR-163 no Mato Grosso do Sul, que é um importante trecho que escoa a produção do centro-oeste dentro de uma grande área produtora. E, por outro lado, a gente teve uma outra situação, quando a gente fala assim, em infraestrutura, o gargalo de infraestrutura, que foi a não concessão dos portos e das ferrovias. Ou seja, se por um lado o governo conseguiu privatizar, fazer a concessão, digamos assim, para a iniciativa público-privada dos aeroportos e das rodovias, por outro, não houve a concessão, não avançou a concessão dos portos e também não avançou a concessão das ferrovias. Então, esse gargalo realmente de infraestrutura, ele ainda é um problema, ele foi um problema evidenciado em 2013 e deve se manter, pelo menos no curto prazo, não deve ser nada alterado nos próximos anos. Você citou, José Carlos, os portos de Sorriso, no Mato Grosso, e também o de Santos. Os portos nesse ano 2013 ajudaram a produção? Na verdade, o porto, ele auxilia a produção quando você tem condições de armazenar dentro do porto para poder escoar. E hoje o problema de armazenagem, principalmente de grãos, é um grande gargalo. Tanto é que nós temos aí várias empresas, né, digamos assim, empresas privadas que têm seus terminais próprios, elas investem na armazenagem, porque o grande problema é o custo de atracagem. Quando os navios chegam e atracam, você tem um custo de permanência daquele navio, enquanto ele está ocupando a doca no porto. E, consequentemente, quando você começa a diminuir o custo, né, o tempo dele de permanência, você consegue, de uma certa maneira, diminuir o custo de embarque e o custo, né, que isso vai representar na exportação. Então, o porto, ele é realmente um fator limitador, ele limita, digamos assim, o volume que vai ser exportado, mas mais do que isso, o porto, ele representa uma vantagem competitiva se você consegue chegar até o porto e o tempo de atracagem do navio for o menor possível. E esses dois portos que você citou, e consequentemente, eles são muito importantes, principalmente o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, que é muito utilizado para escoar a soja, né, os grãos do Brasil, para os destinos internacionais, principalmente o mercado chinês. Tá certo. José Carlos de Lima Júnior comentando aqui na Rádio CBN. Na próxima semana, José Carlos, vamos falar quais são os produtos de destaque nesse ano de 2013 e quem são os 5 maiores compradores do Brasil em mais uma coluna de agronegócio. Um bom dia para você e um bom Natal. Bom dia, César. Agradeço a oportunidade e desejo a todos os ouvintes, assim como todos vocês com a redação da CBN, um bom Natal.